Boa tarde, graça e paz. Tudo bem? Estamos aí mais uma vez para juntos, compartilharmos de mais uma live, que tem por tema Fundamentos do Reino, Fundamento do Reino, e eu aguardo você para estarmos juntinho nessa comunhão nas tardes para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estava aqui atendendo os amigos, Diego, e foi um tempo assim muito bom, meu Deus. Compartilhamos sobre casamento, compartilhamos sobre célula, compartilhamos sobre fazer culto no lar, discipulado. Que tarde abençoada. Foi uma tarde assim muito edificante esse tempo que nós estamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aí com o nosso irmão Maicon. Graça e paz, meu amado. Quero fazer uma live com você qualquer dia desse, hein? Maicon, o nego mais bonito da Lagoinha de Niterói. Meu Deus! Aleluia! Então nós estamos aqui aguardando a chegada do meu convidado dessa tarde, pastor William Fernandes, que vai estar compartilhando conosco. Já chegou aí, ó, o pastorzão já chegou aí, daqui a pouco ele vai estar entrando aqui, vai estar solicitando aí o convite para poder eu estar adicionando, para que nós possamos estar compartilhando das experiências ministeriais, o que Deus tem feito em nossas vidas, e vai ser algo assim sobrenatural em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. A gente vai aprender. E quando você, varão, pastor Michael, a gente vai conversar só sobre start, consolidação, a trajetória, Como Deus te chamou para a obra e o que Deus tem feito na sua vida. Vai ser bênção, muito bom. E eu estou aqui aguardando aqui, ó, nosso pastor. Ele vai... Pastor William. Então, pastorzão, glória a Deus. Cária Silva, glória a Deus, estamos aí. Estamos chegando, então vai chegando, vai entrando, vai mandando o coraçãozinho, vai disparando o avião. Meu Deus, que vai ser bênção demais. Vai. Helenice Biren, esposa do nosso irmão Manuel. Deus abençoe, graça e paz, a paz do Senhor. E nós estamos aí em mais uma live que tem por tema Fundamentos do Reino. Aleluia. Fundamentos do Reino. Hoje nós vamos conversar com o pastor nosso amado pastorzão lá de Santa Teresa. Aleluia, cadê ele? Pastor William. Glória a Deus. Pastor William vai entrar aí. Pastor William vai solicitar, pastor? O senhor me pede aí e eu vou aceitar o senhor aqui. Aleluia. Olha o mistério aí, ó.
É isso aí. Vai apertando o coraçãozinho. Vai apertando o coraçãozinho. Opa! Chegou aí, hein? Já estou vendo alguma Opa! coisa. Pastor William chegou aí. Aleluia. Opa! Graça e paz, E meu aí, pastorzão. pastorzão? Amém. Tá me ouvindo bem? Amém. Bem, bem. Legal. Então, hoje a live aqui vai ser Black White. Ó, aleluia. Pastorzão, em primeiro lugar, quero agradecer a sua disponibilidade de poder estar nos honrando nessa live Fundamentos do Reino. Agradecer o seu tempo aí, a sua dedicação. E eu quero iniciar fazendo uma oração. Amém. Amém? Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos diante de Ti nesta tarde e queremos já ser agradecido ao Senhor pela oportunidade de poder receber Teu Filho, Pastor William, para que possamos compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e através da nossa vida. Fale conosco, alcance pessoas, alcance vidas, alcance, meu Pai, pessoas que realmente o Senhor tem colocado no caminho desta live e aqueles irmãos que vão assistir a live salva. Nós pedimos que a mão do Senhor, que o favor do Senhor seja direcionado nesta casa, nesta família, neste casamento, neste ministério, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, pastorzão? Glória a Deus. Tá ouvindo bem aí, pastor? Aleluia. Glória a Deus. Tá ouvindo? Pastorzão, eu gostaria de começar logo assim, nessa nossa live, Fundamentos do Reino, eu gostaria de perguntar a experiência da conversão do amado pastor. Como é que o pastor se converteu? Quando foi? Lembra onde foi? Aleluia. Ah, com certeza, né? Essas histórias sempre muito interessantes, né? Primeiramente, gostaria de agradecer também o convite e estar aqui compartilhando, né, esse momento, que eu creio que é sempre muito precioso, né? Quando a gente compartilha das escrituras, o coração, quando colocamos o coração na mesa, né? É algo que realmente faz a diferença, né? E nós cremos, né? Nós cremos naquilo que o Senhor tem impartido, né? Que o Senhor tem colocado em nós. Nós cremos nisso. E, pastor, relacionado à conversão, ontem mesmo eu estava aqui conversando algumas coisas e lembrando, né, daquele tempo onde tantas coisas, assim, as mínimas coisas eram tão relevantes, né? E às vezes nós, com o passar do tempo, a gente vai não perdendo o foco, mas muitas vezes desmerecendo, né, os pequenos começos. E, e lembrando, né, daqueles cultos avivados e daqueles Meu Deus. testemunhos. Certa vez, bem no início da minha conversão, eu lembro que o pastor Alessandro Rosário, que é o pastor que ministrou meu casamento, ele estava celebrando a ceia e no momento que ele orava, eu caí arrebatado ali, fiquei por, né, testemunho dos irmãos estavam lá por cerca de 40 minutos ali no chão. E No quando eu dia do levantei, casamento? não, no dia de uma ceia, Ah, uma tá. ceia que estava tendo lá na igreja, né? Eu recebi o Senhor, né, no ministério Catedral da Adoração, né? Que era o pastor Alessandro Rosário, lá de Cariacica, junto com o pastor Alessandro Moluno. E foi um tempo muito incrível, porque naquele tempo nós, de uma forma muito simples, nós recebemos muito de Deus. E oração no monte, e aquele tempo de vigília. Eu lembro da primeira vigília que nós fomos, nós estávamos em 15 irmãos e orávamos pela madrugada e o Senhor visitou tremendamente. Então, assim, são tempos que marcam a gente. Ontem nós estávamos conversando sobre isso,
sobre oração, o tempo das noites que nós orávamos no monte, né? Naquele tempo Meu que Deus. nós e realmente nada mais importava a não ser estar na presença do Senhor. Ainda mais quando você é solteiro, não tem preocupação, você quer realmente estar ali, né? Se entrega E, realmente, totalmente, né? e é um tempo assim realmente muito precioso. E lógico, né, nas nossas indas e vindas, a gente, assim como o apóstolo Paulo, né, aconselha Timóteo sobre trazendo para o nosso dialeto, nossa língua hoje, né? Os adolescentes são inconstantes. Então, por isso, eu tenho um olhar muito aguçado, né, para os jovens, acerca de você instruir eles em um caminho onde é um caminho firme, sólido, que eles possam caminhar. Porque muitas coisas vêm e tiram, né, eles de cabeça, até mesmo um vento de doutrina, uma ideia nova, e com isso se perde o foco. E eu falo por mim mesmo. Né, em um determinado tempo eu perdi esse foco e andei por lugares, né? Mas o Senhor resgatou e trouxe de volta, né, para aquele lugar onde Ele havia me apresentado, um lugar de entrega, um lugar de Ficou devoção. quanto tempo que o E, pastor ficou assim afastado? Na olha, época da adolescência e juventude? então, eu vejo que eu não era nem essa questão de desviar, eu não era nem bom nisso, porque eu nunca usei droga, eu não tenho aquele testemunho louco. Eu nunca Graças usei a droga, Deus. glória a Deus. Eu nunca usei droga, eu nunca matei ninguém, eu nunca. Então, eu nunca fiz nada disso. Então, a coisa mais louca, eu costumo brincar com alguns irmãos que a coisa mais louca que eu fiz foi catar uns cigarros do meu pai escondido e fumar. Meu E, Deus. mas depois desse tempo, né, de que o Senhor vai construindo algo em nós, eu posso dizer assim que no ano que eu entendi que Deus tinha algo na minha vida, que Ele falou no meu coração, no ano de nós estamos em 2021, no ano de 2010, né? No ano de 2010, quando eu estava virando para o ano de 2011, Deus ele me visitou, né? Usando até mesmo uma pessoa, e Deus já havia me dado um sonho, e depois usou uma pessoa para dizer, olha, Deus ele vai te tirar daqui, vai te levar para outro lugar, e a sua vida vai começar. E eu lembro que eu tinha 23 anos, mas só que isso já não era 2011, isso já era 2 anos depois. Quando eu tinha 23 anos, uma pessoa virou e falou tudo isso. Eu falei assim, meu Deus, mas eu vou começar a viver agora? Como que é isso? E esse tempo todo que ele e realmente foi isso. Minha vida mudou. Eu conheci minha esposa. Com 8 meses que eu conheci ela, nós nos casamos. Hoje, e o Senhor separou a gente para a obra. E depois disso, não tem como voltar para trás mais, né? Não tem. É um caminho sem volta. É, É um caminho é um sem caminho volta. sem volta. E na casa do pastor, naquela época, era só o irmão que era crente ou já tinha a família toda evangélica? Só, tipo assim, de família mesmo, igual pai, irmão e tal, era só eu. A minha irmã, ela Que tem um luta, testemunho hein? muito louco. É, a minha irmã, eu recebi o Senhor e comecei a pregar o evangelho para ela. E posteriormente ela recebeu o Senhor também. E hoje ela é pastora também, Que vocacionada, né? Ela mora na bênção! Serra, né? Então, assim, foi um tempo muito, muito turbulento, né? Porque a nossa vida reserva testemunhos muito particulares, né? Minha mãe foi acometida com câncer e depois que nós lutamos bastante tempo, Deus sarou ela, Deus, né, curou ela. Glória E a depois Deus. meu pai ele foi acometido de outra enfermidade. Eu cuidei dele durante 3 meses em casa e o Senhor recolheu ele. E depois disso que eu vim para Santa Teresa em 2013, eu meio que, entre aspas, eu perdi aquele gosto pela minha cidade natal, por tantas coisas que a gente tinha passado lá. Aí o Senhor falou assim: eu tenho um lugar novo para você e uma história nova para você. E foi aí, quando eu cheguei em Santa Teresa, com 8 meses, do dia que eu conheci a minha esposa, com 8 meses nós casamos. Depois de 3 anos Ela do é, namoro dela, ela é daqui de Santa Teresa? é, ela é daqui. E eu vim para cá em 2013, né? E
Então, assim, Subiu a serra para buscar a bênção? é pagar o preço. Eu costumo dizer, pastor, que eu tenho, é, assim como a história foi marcada por antes de Cristo e depois de Cristo, a minha vida também foi. Porque quando irmãos pregavam o evangelho para mim, eu conseguia ver a letra, eu conseguia entender, entre aspas, entender, mas eu não conseguia ver Jesus. Então, assim, durante mais ou menos 4 anos ou 3 anos, eu li a Escritura inúmeras vezes, participava de tudo enquanto é programação, mas eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia Jesus a ponto de saber qual era o propósito da cruz mesmo. Não aquela história toda que a gente conhece, mas o que realmente, sabe, nos leva a seguir, sabe, o Senhor. Então, com isso, nós vivemos um tempo assim de buscar entender. E aí, no ano de 2017, que foi aonde o Senhor separou para o Ministério Pastoral, né? Foi onde o Senhor separou para o Ministério Pastoral, é que nós tivemos como se fosse uma bússola. Sabe, o Evangelho do Reino caiu como uma bomba, né, sobre nós e nos constrangeu. E depois disso, sabe, tirou todo aquele resquício, né, que a religiosidade coloca em nós e busca instaurar em nós todos os dias. Então, eu posso dizer assim que até 2017 eu já havia lido a Bíblia dezenas de vezes, né? Plano de leitura, vigília, várias coisas. Só que quando eu fui conhecer mesmo Jesus, eu acho que um start que aconteceu na minha vida foi de 2017 para cá. E eu posso Quando a dizer assim, chave virou, né? porque às vezes a gente fala assim, né, pastor? E fala assim, mas então ele é crente de 2017 para cá. Não é porque. E eu entendo que é um tempo de consolidação. Até então era como se tivesse vivido um tempo. E aí o Senhor falou, agora realmente virar a chave, né? E o Senhor É virou a porque, chave, né, na nesse. verdade, o que o pastor está falando tem sido muito pontual, porque hoje nós vivemos uma época onde as pessoas não, elas se decidem, mas não se convertem. É. Então, ela toma uma decisão, mas não houve nem arrependimento, nem conversão. Então, Uhum. ela só muda de lugar. Antes ela ia para o bar aos domingos, agora ela está indo para o templo. É. E fica acostumado àquela vida religiosa. Uhum. Ela teve um encontro com o templo, mas não teve um encontro com Jesus. Isso. E quando eu falo, eu ressalto isso, que eu lia a Bíblia inúmeras vezes, é porque é como se só isso não bastasse, né? Porque o Espírito da revelação, aquilo que vai realmente te apresentar a Jesus, é algo que quebra, né? Que tira esse véu, né? Que faz com que você realmente consiga ver o Senhor, não com a nossa ótica, mas com os olhos, sabe, voltado para Ele, né? Sem colocarmos uma lente em Cristo e enxergar nele o que a gente quer, né? Então eu digo que a minha vida, né, nesses últimos 11 anos ou 12 anos, ela foi marcada por isso, né? Vamos supor assim, e aí em 2016, né, um pastor que era meu pastor na época, Márcio Leopoldino, ele me consagrou evangelista, né, para um ministério evangelístico, que naquela época acontecia também aqui na cidade de Santa Teresa, e onde nós começávamos a nos movimentar na rua. Então, no ano de 2017, nós começamos, né, a missão urbana, pregar nas praças e falar de Jesus nas ruas. E em 2017 nós fomos enviados, né, como pastores aqui para esse lugar, lá do Ministério Casa da Cidade, né, do apóstolo Alessandro Lima. O sal fora do saleiro, o sal fora do saleiro. É. Então, assim, realmente nós deixamos, né, ser ministrado pelo Senhor para aprender não aquilo que simplesmente pode ser ensinado, mas aquilo que Ele quer que seja vivido, né? Então, eu creio que minha vida foi marcada nesse tempo, né? Mas de 12 anos para cá, eu sou um examinador das Escrituras, vamos dizer assim, assíduo,
E eu louvo a Deus por o Senhor ter me resgatado e feito com que possamos olhar para Ele não somente para uma letra, né, mas para a pessoa de Jesus, através da pessoa do Espírito Santo. Então, assim, isso marca mesmo a nossa vida, né? Pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nesse período entre a conversão e até o dia de hoje, quais foram as experiências com o Espírito Santo mais marcantes em sua vida? Isso aí é incrível. Como eu havia dito, lá no ano de 2010, aquela sede, né, dos jovens, a gente tinha um grupo de jovens que, depois dos cultos semanais, lá na igreja, lá em Afonso Cláudio, uma comunidade de fé pequena, né, pentecostal, carismática, nós íamos para o monte orar, e olha, era tanto, sabe, tanta unção, e esses dias eu não estava pensando sobre isso. Havia dias e nós não conseguimos ficar em pé, sabe? Meu Deus. Não conseguimos ficar de pé. E era vários testemunhos, sabe? Cura acontecia ali naquele lugar, visitação, sabe? Angelical, algumas vezes, sabe? Aquelas experiências que muitas vezes a gente tem de ver, sabe? Coisas palpáveis, plantas pegando fogo, sabe? Que você pega na mão Meu, aquilo. Coisas assim, forte, nós forte. vivemos coisas assim. Eu lembro que uma águia muito grande, sabe? A gente conta assim, lógico que buscando o discernimento do Senhor, cada um tem as suas experiências, né? Mas é, ela é muito grande, repousou sobre nós e o Senhor falava que era um tempo de voar mais alto. E aquilo Meu nós Deus. buscávamos cada vez mais, pelo batismo do Espírito Santo e ministrava isso em outros jovens, né? Nós Que ministrávamos experiência. isso. É, e cura, pastor, né? No início do ministério, olha só como que Deus faz, pastor. O Senhor havia falado que Ele queria me usar no ministério de cura. É, mas como que oro por cura com uma mãe acometida de um câncer? Ah, certa vez, nós orávamos por um jovem, lá, Afonso Cláudio também, que ele havia machucado a perna, caiu de moto, e aí simplesmente oramos no nome de Jesus, volte ao lugar. E ele teve a perna endireitada, mas chegava em casa, minha mãe estava lutando contra um câncer. Algum tempo depois, teve uma mulher que foi curada de uma úlcera, mas voltava para casa, estava cuidando de um pai acamado. Então, assim, o Senhor realmente ele nos pega em alguns lugares, não para mostrar a nossa capacidade, mas sim onde nós estamos plantados, né? Porque ele dá a vida, ele tira a vida. E quando nós viemos para Santa Teresa, isso ficou um pouco mais forte. Nós orávamos assim, já depois de ter passado esse tempo, com meu pai, minha mãe, já morando em Santa Teresa, certa vez uma mulher que ela havia operado do estômago, ela havia pego uma bactéria. E essa bactéria estava se espalhando, e aí eu pregando no culto, e aquela mulher chorando, o pastor chorando, eu no Meu meu Deus. íntimo, essa mulher está recebendo de Deus. Chegou no final do culto, a mulher estava chorando de dor, porque ela estava usando uma cinta para comprimir, e ela falou assim: olha, os médicos não podem me operar de novo, porque senão eu morro por causa da bactéria. E eu estou tomando tramol, estou tomando tudo quanto é Meu Deus. anestésico. Aí eu falei: você crê que o Senhor pode te curar agora? Ela falou: eu creio. Então, nós impusemos a mão sobre ela e falamos: bactéria, saia e seja restituído agora em nome de Jesus. No momento que oramos, ela recebeu a cura e depois disso ela ficou a semana toda ligando para minha esposa, falando: olha, eu estou trabalhando, eu voltei a trabalhar, eu não vou morrer, que o médico disse que eu poderia morrer, que a bactéria se espalhasse, eu poderia morrer. Então, são coisas assim que realmente você vê a mão do Senhor. São A inúmeras unção da outras. cura, né, varão? Sobrenatural de Deus, né? É só Deus quem pode fazer isso. Certa vez nós estávamos orando que a mesma família dessa senhora, uma senhora já idosa, manifestava um demônio, que ela queria matar as filhas. E aí o Senhor revelou uma obra de macumbaria
enterrada, né, no quintal dela, um boneco de voodoo espetado à família. E foi, acho que, uma das vezes mais fortes assim que Deus moveu essas questões de libertação mesmo, né? Não é nem a questão de ser usado, mas a questão de libertar o cativo, né? E naquele dia, aquela família foi liberta dos demônios, aquela senhora, uma senhora, pastor, de 90 anos, ela ameaçava de morte a família e ninguém segurava. Imagina uma senhorinha que ninguém conseguia segurar ela, possessa de demônios. Então, assim, Meu aquela Deus. família foi liberta, né? Foi liberta e hoje, graças a Deus, eles vivem bem. Essa senhora já está com o Senhor também. Houve para fechar aqui um testemunho de cura, uma vez nós fomos orar no hospital aqui da cidade de Santa Teresa, e uma senhora de 80 anos, né, acamada, que ela falou assim, eu creio que se alguém orar eu posso ser curado. Então eu e um irmão fomos lá orar pela vida dela e decretamos a cura sobre ela. Uma senhora de 79 anos, ela iria fazer 80 anos. Então, naquela madrugada, ela foi curada. Ela tinha, na verdade, assim, ela não sentia mais dores. Ela tinha um câncer, né? Mas ela passou a não sentir mais dores. E ela foi curada. Mas na outra semana, a Glória a família dela, Deus. e na outra semana, pastor, a família dela me procurou e falou assim, pastor, a minha avó está com o Senhor. Ela morreu. Aí eu falei, mas eu pensei, poxa, eles talvez poderiam chamar de falso profeta e tal. Aí a família falou assim, não, é porque nós achamos incrível, porque ela era brigada com toda a família. E essa última semana foi a semana que ela se acertou com o Senhor Só um e instante só, pediu pastor. perdão. Só um instante só. Pega o seu fone aí. Para me usar o seu. Pode Você está ouvindo seguir. Está bem? passando o caminhão aqui toda hora aqui. A roça está Tá. movimentada. Aleluia! Então, pastor, Prossiga, essa prossiga. senhora, na semana que ela foi curada, ela ficou 7 dias sem dor e sem a presença do câncer nela. Mas nesses Meu sete Deus. dias, ela pediu perdão a toda a família e ela voltou para o Senhor e faleceu no 7º dia. Deus preparou, curou aquela mulher para que ela pudesse consertar com a família para poder estar sendo recolhida, né? Foi algo muito tremendo, sabe? Quando eu fiquei sabendo que Forte. ela havia falecido, sem saber o contexto da história, eu falei, poxa, mas Deus curou ela para ficar uma semana? Mas depois nós ficamos sabendo. Chega a Depois dar nós uma, ficamos sabendo dá uma do propósito, frustraçãozinha, né? né? Eu fiz a oração da cura ou eu fiz a oração da entrega? Não é verdade? Mas Mas isso isso aí. é uma prova, como diz lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, o Senhor, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente para Amém. sempre, né? Deus, ele e um dos fundamentos do reino de Deus está baseado no arrependimento, na transformação. Eu lembro de uma passagem bíblica que quando Jesus expulsa demônio, e ele disse assim, ó, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é porque a vós é chegado o reino de Deus. Então, uma das coisas que movimenta o reino de Deus é a manifestação sobrenatural do Espírito Santo em nosso meio, que não foi só para aqueles primeiros dias da nossa fé, não é verdade? Hoje, o que parece que nós tínhamos mais ousadia antes do que hoje, né? Uhum. Se você está pregando e sabe que tem uma pessoa enferma, às vezes as pessoas ficam até, o pregador, inibido de liberar uma palavra profética, de dar uma determinada ordem ao mundo espiritual para que o reino de Deus venha se manifestar na vida daquelas pessoas. Mas eu acredito que está faltando mais ousadia, não é verdade? Sim.
e é muito curioso o que o senhor falou, que esse testemunho é um testemunho coletivo, né? Talvez os irmãos que estão nos acompanhando aí, vai compartilhando, irmãos. E escreve também um pouco da sua experiência aí, né, pastor? É, é algo interessante, é porque às vezes nós falamos assim, lá no início da minha caminhada eu vivia coisas incríveis, eu vivia coisas, experiências muito peculiares, muito, sabe, que só poderia acontecer naquele momento, na minha vida e tal. Mas a resposta muitas vezes ela é muito simples, é porque nós buscávamos como nunca, é porque nós, né, É, entregávamos, a entrega era uma, a entrega não era mais para uma oportunidade, a entrega era para estar no Senhor. A entrega não era porque um jejum para pregar bem, a entrega era para estar no Senhor e Ele aprovar, né? eu Então, assim, acredito também que o que faz a diferença é a motivação da busca, é, né? Antes, eu lembro quando eu me converti, 1978, o nosso maior desejo era ser batizado com o Espírito Santo. uhum, Era o carro-chefe nosso era buscar o batismo com o Espírito é, Santo, né? Então, cantávamos num conjunto de mocidade, num grupo de música, e o nosso maior desejo era ser batizado em línguas, poder falar em mistério, poder ser é, usado nos dons espirituais, como Paulo diz, buscais com zelo os dons espirituais. Então, isto é, era realmente o que ficava, que determinava a nossa busca, não é? Que dirigia a nossa busca. Então, hoje em dia, não querendo ser saudosista, não é? uhum, Porque nós sabemos que Deus, para aqueles que acreditam na dispensação, em cada período de tempo, Deus trata com o homem de forma diferente, mas o Deus é o mesmo, né? A é, busca é a mesma. E essa nossa iniciativa de conversar com os pastores, de estar compartilhando com os pastores, é realmente para poder estar revelando para muitas pessoas que o pastor ele não é um ser diferente do outro irmão, né? é Ele é verdade. tão natural quanto aquele que está nos ouvindo, que muitas das vezes olham e acham que somos intocáveis, que não podemos fazer determinadas coisas por causa do pedestal que está muito lá em cima, mas Uhum, nós sabemos que somos tão comuns quanto qualquer um discípulo. A diferença é, está no encargo e não no cargo. É o encargo que Deus liberou para nós que o Senhor tem liberado. Agora, dentro daqueles 5 ministérios, pastor, de lá de Efésio, o pastor se identifica ou percebe quais deles são mais evidentes aí na sua vida aí. Aleluia. olha, é uma pergunta que ela acompanha, né? O Felipe está aí, o Felipe Lopes é um mestre nato, pastor, ensina muito sobre escatologia, sempre a gente está na mesa aí compartilhando. Meu Deus. Eu creio assim, pastor, que parece que é como se existisse uma movimentação, e não que você não possa se identificar somente com um, mas como o senhor falou sobre a dispensação, parece que existem momentos que Deus aguça mais, sabe? É tipo quando a igreja está vivendo um tempo muito evangelístico, parece que Deus posiciona os evangelistas no campo. Agora, quando entra num tempo profético de liberar a palavra, parece que Deus levanta essas pessoas e começa uma nuvem profética. Mas eu creio muito num chamado específico, né? E eu gosto muito de estar à mesa e falar de Jesus, como nós estamos aqui. Eu me identifico bastante com, sabe, o Ministério de Ensino, porém também eu amo amar pessoas. Então, assim, o Ministério Pastoral, eu creio que ele está no coração mesmo, né? Não é nem uma carteirinha, né? Mas está no Sim, coração sim, mesmo, sim. de chorar por pessoas, de ansiar, né, por pessoas.
de cuidar, né? Então, assim, eu creio assim. É, e assim, e também nessa movimentação da igreja, né? Nós sabemos que todos são de extrema importância, né? Para que a igreja, como o corpo de Cristo, se movimente na terra, né? É como que se os temperamentos, né? Sempre tem um que é mais predominante, né? O Isso. fleumático, o colérico, o sanguíneo, sempre tem um que. E aí também porque, como o pastor falou, não tem como você. Existem pessoas que se identificam ou que se caracterizam dentro de uma função ministerial específica. E É. tem outros que diversificam, não é? Esses dons ministeriais de acordo Uhum. com as circunstâncias onde eles estão inseridos, não é? Onde eles estão inseridos dentro deste propósito. Agora, eu falei aqui, qual foi a maior alegria no ministério pastoral? Qual foi assim a sua maior alegria no ministério que você falou assim, pô, hoje eu me realizei, cara. Hoje Jesus pode voltar para mim porque hoje eu me dou por satisfeito, né? Eu, assim, se a gente for buscar na mente, tantos acontecimentos. Nós já fomos em lugares para resgatar pessoas de suicídio. Eu já cheguei pela madrugada, o Senhor me revelou, falou meu coração, um jovem queria se matar, e eu liguei para ele, era 3 horas da manhã e Meu ele estava com Deus, um copo de chumbinho, de veneno, né, para meu tomar, Deus. por causa da sua ex-companheira, da sua ex-namorada que havia ido embora. Então, quer dizer, ali foi uma vida. Poucos anos atrás, nós resgatamos um jovem que eu batizei, né? O Meu Senhor me Deus. deu assim. E ele queria se jogar na frente de um caminhão. E nós seguramos ele, oramos sobre ele ali. Então, assim, Espírito de suicídio, né? então, assim, só de uma vida, né, ser poupada. Aí, quando a gente se dá na importância disso, vem à nossa mente, que a palavra do Senhor vai dizer, né, que do valor que tem uma vida, né, em relação ao mundo, é porque realmente é algo que o Senhor se importa. E se o Senhor se importa, quem somos nós para não nos importarmos, né? Agora, um momento de muita felicidade, acho que nesse ciclo pastoral curto, né, foi quando eu batizei a minha enteada, né, que é minha filha, eu e minha esposa, né, participamos ali Oh, do momento do batismo, e quando eu apresentei o Miguel ao Senhor, aquela noite foi muito incrível oh, também, meu Deus. que é o nosso neném, 2 anos e 9 meses ele tem. Então, Que assim, é momentos benção. que nos marcam, né? São momentos que nos Marcante, marcam, marcante, né? marcante, marcante. Dentro dessa carreira cheia de pedras, cheia de espinhos, mas É, prazerosa, né? E com muitas marcas de alegria. E essa chamada que é irrevogável, que não tem como voltar atrás, porque nós sabemos que quando o Senhor chama, ele respalda, né? Ele é. garante. E, e o que. Opa, opa, Não é é, verdade? levante. É. Eu percebi aí, eu identifiquei aí que
no ministério onde o pastor está auxiliando hoje, Aham. pastor aí do Águas Tranquilas, a palavra profética é o ano da conquista, Isso. que Deus tem gerado aí de unção aí para este ano aí desse ministério. Falando nele, olha ele. Aí ele aí, ó, entrou, hein? Falamos, né? Pô, não deixa nem de falar dele, pô, já chega logo, Aí, pô. ó, na hora, hein? É isso É aí. verdade. E esse ano nós vamos para a rua, nós vamos proclamar o Senhor da forma que Ele nos, né, tem direcionado. Eu creio que os frutos, né, os frutos ficam a critério dele aí, né, pelo coração, né, pela entrega. O Senhor ele recompensa. Então, assim, é aquele negócio, né? Para onde o Senhor aponta e paga a conta. Então, você só vai e Essa eu manifesta. gostei. Para onde o Senhor aponta, ele paga a conta. É forte, é forte. Porque às vezes a Ontem eu gente fica estava, nessa, né? iniciamos a nossa live, também tivemos alguma dificuldade de conexão com um pastor amigão meu que eu conheci em 96, Eu aqui assisti. lá, é, e o pastor Frank ele me falou uma palavra que o profeta Vitor Hugo disse a ele, que era a seguinte: você não vai ter o que você ora, você vai ter o que você crê, né? É, Aquilo que você desse período todo de ministério. Qual foi o momento onde a sua fé foi colocada mais à prova, onde foi mais exigida? Qual foi o vale que você passou que te confrontou mais a sua fé? Meu Deus. isso aí é forte, hein? A gente, o ser humano, né? O ser humano em si parece que ele tem um senso de existencialismo. Nós somos muito, pelo menos eu sou muito, vamos dizer assim, muito congregacional. E às vezes quando Deus te coloca num lugar assim onde você fica sozinho, parece ser um lugar onde você não consegue enxergar a expectativa, né? E algum tempo atrás o Senhor falou que eu ia me encontrar sozinho, né? Meu Deus. Que na verdade ele ia tirar as pessoas que poderiam estar ofuscando a oportunidade de eu o ver, né? Então realmente foi um tempo que eu me vi sozinho, aonde realmente você, porque quando você não tem para quem olhar, você olha para dentro de você, né? Uma invenção que o homem fez e que ela não nos ajuda enquanto cristãos foi o espelho, né? Porque uma coisa que eu ouvi, pastor, há um tempo atrás, nós estamos numa live aqui, Sim, mas se nós não estivéssemos conectados por essa câmera, o senhor está sozinho dentro dessa sala aí? sim, sim. Existe algum rosto aí que o senhor consegue ver? Não tem, não. Não. Porque o rosto do Senhor foi feito para mim ver, né? Ou seja, quando eu vejo, né, o Senhor aqui, onde nós estamos aqui, eu contemplo Cristo no Senhor. Então, o que que acontece? Nós não fomos feitos para olhar para nós mesmos, para a matéria, né? Porque isso se chama narcisismo, né? Quando você cultua você Sim, mesmo. Então, nós fomos feitos para olhar por aquilo que nos preenche, né? Por Cristo que está em nós. Então, assim, quando você se vê sozinho, aí você não consegue contemplar um rosto, você não consegue ter um relacionamento, e aí você é como se você estivesse sozinho ali, até mesmo sem a presença do próprio Cristo. Porque você é acostumado tanto em ver Jesus no outro, você não consegue identificar que ele está em sua vida, né? Então você fica sozinho, você entra naquele tempo do estreito ali, né? é, na E sua, você, no e deserto você pessoal, né? sente, Realmente. E qual foi esse período, pastor? Você falou, mas foi nesse período aí que Deus falou que vou tirar tudo e vou deixar é, você sozinho. eu falei, olha, eu vou tirar, e então eu me vi sozinho. Há uns 2 anos atrás, no ano de 2019,
eu acho que foi no ano de 2019, porque realmente o Senhor queria dar um start na nossa vida aqui enquanto igreja, família, né? Então, começamos a olhar para dentro, né? Para a família, para dentro de nós, para a presença do Senhor. E por mais que existe pessoas ao nosso redor, é como se estivesse sozinho, né? Parece que o Senhor tira a sua atenção, parece que o Senhor tira a sua atenção do que está periférico, né? Poluindo ali a sua visão para olhar para Ele. E isso é bom, isso é extraordinário, mas ao mesmo tempo muitos se frustram, né? É porque nem toda perda, né, é fracasso, É, né? E nem toda conquista é vitória. é, Então, não é verdade? Eu sempre lembro que gosto muito de falar daquela palavra que quando Jonas começou a estava tudo dando certo na vida dele, parecia que Deus estava com ele, mas não tinha nada de Deus. Quer hum, dizer, ele tinha é, ele tinha dinheiro, tinha vaga no navio, o navio ia zarpar para um local é, que ele queria fugir do propósito de Deus, encontrou um tava dormindo, lugarzinho quente, né, um porãozinho quente, para ele aquecer as feridas dele, né, para ele se esconder, até que houve aquela questão de aparentemente perda, né? é, Aparentemente fracasso, onde as mercadorias se perderam, aquilo é, que era importante se perderam, e quem olhava de fora achava que era o diabo, né? Porque o vento é, era contrário. Então, nem sempre quando tudo dá certo, é certo. E nem sempre é, quando tudo dá errado, está errado. Nesse é, momento que Deus nos coloca, porque nós não fomos chamados para ficar sozinhos, né? Nós, como pastores, uhum, somos até avaliados pelo número de ovelha que temos e a gente deixa entrar isso no coração, deixa é, entrar isso. Quando Deus quer realmente nos tratar, gera frustração, né? Gera decepção. Uma isso. vez eu ouvi a pastora dizer que toda frustração te tira da. Toda decepção tira você da frustração. É, Às vezes é necessário uma decepção para nos tirar da frustração e nos levar ao propósito que Deus ele realmente estabeleceu para nossas vidas. E nessa você hora gostou? parece que não aparece ninguém para poder ajudar, né, pastor? Não, você se vê sozinho, né? Mas ao mesmo tempo você sabe que tem que estar ali sozinho. Mas é aquele senso de pertencimento, né? De que tem que se apegar a alguma coisa. Então, mas graças a Deus que existe uma palavra que melhor é o fim das coisas do que o início, né? Oh, Provérbios, graças a Deus. Aleluia. Provérbios 7, verso 8, né, pastor? Se não me falha a memória, que Oh, nós tá lá temos na que. Bíblia. Tá Tá lá na lá, Bíblia. Tá lá. vamos transformar. Por quê? Porque o processo ele faz parte, né? O processo faz parte. Não, não teve, né? Se com Jesus não teve uma noite de consagração com festividade depois do ministério, teve um deserto, o que é que a gente quer, né? Por que é que a gente É quer verdade. viver festa durante, né? Para chegar a um lugar? O Senhor, ele nos ensina isso, que é persistindo que nós vamos chegar longe. Então, eu Agora, creio assim pastor, também. qual seria a palavra, uma direção para um líder que está vivendo esse momento de deserto, frustração com o ministério, onde as coisas aparentemente não estão dando certo? Qual seria a palavra que o pastor liberaria, deixaria para ele Olha, hoje? algo que o Senhor ministrou ao meu coração, justamente nesse ano de 2019, é o seguinte: zere as suas expectativas e aumente a esperança. Meu Deus. Porque, porque a nossa expectativa nos leva a um lugar de frustração. Eu não falo mais no culto assim, assim, igual quando o Senhor está gerando algo palpável, você tem expectativa naquilo. Só que
né? Talvez alguns irmãos estão chegando e agora vão falar assim, pronto, vai começar a heresia. Eu costumo dizer, eu costumo dizer, pastor, que o maior ser que te frustra a partir da expectativa é Deus. Deus é profissional em te frustrar nas expectativas. Por quê? Porque você tem expectativa em Deus que não é a vontade dele. Aí ele não faz e você, né, murcha a bola, né? Então, assim, você tem expectativa em Deus, mas no fim das contas não é o que ele quer fazer. E aí você fica, mas meu Deus, eu acreditei nisso. Mas o Senhor sempre nos pede, né, para perseverar e ter esperança. Então, assim, o líder que ele está frustrado hoje vai para os pés do Senhor. Ah, mas só eu acredito que Deus falou isso. Irmão, se apegue na palavra, né, que Deus te deu e vá até o fim. A não ser que ele mande você parar e recalcular a rota, a não ser que ele mande você fazer algo que não é da sua vontade, na maioria das vezes vai ser assim, e que você pegue e obedeça, né, esse mandato. Mas o que nós temos que entender é que a esperança nele nunca morre, né? Por mais que algo termine, algo que você começou termine, mas aquilo que Deus começou, só ele põe um fim. Então, assim, para os líderes aí, né, ou irmãos que vão assistir posteriormente, que acham que não são, entre aspas, visto, notado, né, aquele sentimento que às vezes ronda o nosso coração, entenda que o Senhor te vê e isso basta, né? O Senhor nos vê, o Senhor nos contempla e Ele contempla o nosso coração, né? As obras, aquilo que a nossa mão produz é passageiro, mas aquilo que o Senhor faz em nós é eterno. Então, assim, nós temos isso em nós, né? E nós cremos assim. Lógico que a gente vai quebrando bastante a cara aí e, e se frustrando durante a vida, mas quando o Senhor falou isso para mim, pastor, isso foi uma chave que virou na Um minha vida. rema, né? É, 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 dê um basta nas suas expectativas e aumente a sua esperança em mim. Foi isso. Meu Quando Deus. o Senhor trouxe isso no meu coração, eu parei de apostar, né, as fichas em algumas coisas e falei: seja feita a vontade do Senhor. Se for para ser, é. Se não for, não é. Né? É uma vida de devoção e não de desejos. Isso. Né? Uma vida de devoção e não de desejos. Porque quando nós temos a convicção que Deus é a origem, é o processo, e Ele é o futuro, né? Ele é a origem, é o processo e Ele é o final, a gente observa que tudo se completa nele. É. E o mais importante, eu aprendo muito com o apóstolo Luiz Hermínio, quando ele diz que na oração não é eu dizer para Deus o que Deus tem que fazer para mim, Uhum. mas é eu entrar na presença de Deus para ouvir e entender o que Deus quer fazer através de mim. É. Não é verdade? Então eu penso que muitos se frustraram, nada contra, mas é uma opinião pessoal. As Uhum. pessoas botam projeto de vida para 2022, como se Deus não tivesse um projeto para a vida dele. Uhum. Então, o que nos faz muitas vezes estarmos frustrados é eu projetar aquilo que Deus não projetou. E aí a gente fala bem assim, mas como saber o que Deus tem para mim? Revela aquela falta de intimidade, a falta de comunhão, a falta de ouvir a voz de Deus para a minha vida. Alguém me deu um papel e me falou: Nilson, coloca aqui seu projeto de vida para 2022. Eu falei: não posso fazer isso não, porque Deus já tem um projeto para mim. Eu só preciso entender o projeto que Ele tem. Tem que entrar nele. Entrar nele. Então, muitas das vezes, a razão Não pela pode. qual nós nos frustramos é como diz lá em Eclesiastes, de que se queixa o homem vivente, né? Queixe cada um dos seus próprios pecados. É isso aí. Então nós entendemos Como é isso. bom.
eu não posso, eu não posso pegar, né, um papel e escrever algo nele. Eu tenho que ser o próprio papel e deixar o Senhor escrever a história dele em mim, né? É como diz Então, a minha vida foi escrita pelo dedo de Deus. Por exemplo, eu nunca escreveria uma história eu morando em São Gonçalo, hum, não é? Estando à frente de um ministério que começamos do zero lá, depois de todo estruturado, equipado, chegar e falar, pastor, está aqui a chave, estou indo embora, vou morar na roça, 6 quilômetros da cidade, ônibus só passa 2 vezes por semana, o carro queimou antes de eu vir para cá, deu perda total. E hoje, para onde eu quero ir, estou na dependência da boa vontade dos irmãos até chegar um veículo na nossa mão. Eu nunca estaria escrevendo este propósito para o ano de 2021, 2022. é, Mas é o Senhor, muito importante essa postura nossa de aprender a ouvir a voz do Eterno. é, Aprender a ouvir a voz de Deus. E eu digo que é muito complicado nos dias atuais, porque muitas pessoas acreditam que a voz de Deus é somente aquela voz através das profecias que são liberadas nas orações, nos montes, nas vigílias, nas reuniões de oração. Não é verdade? E muitas das vezes esquece que o Espírito fala com a gente. Tem como verdade. ouvir de forma audível a palavra do Senhor. O De Senhor, forma que ele, Fundamentos do Reino, pastor, é uma live para gerar no coração das pessoas paixão pelo reino de Deus. é, Dizer que vale a pena servir a Deus, vale a sim, pena ler a palavra, vale a pena ter uma vida de oração, vale a pena ter um a sós com Deus, vale a uhum, pena servir a Jesus. sim, Nós estamos já caminhando aqui para o final. Eu quero agradecer o pastor essa disponibilidade, esse tempo amém. precioso aí da sua vida, né? Que tem liberado a estar conosco. E eu quero deixar esses minutos finais aí para o pastor dar suas considerações finais, entregar revelação, profecia, visão. Deixa Deus te usar aí. O Senhor, ele, o resumo, né, pastor, da nossa vida e a nossa história com Deus é que nós somos totalmente dependentes dele, né? Só de Deus tirar o Senhor lá da sua terra natal e trazer para um lugar, né, estrangeiro, né? O estrangeiro em terra, em terra distante, é mostrando que o Senhor falando em poucas palavras, assim, é eu quem fiz com você, né? Até mesmo pelo fato de o senhor não ter conseguido chegar com um carro aí, tem muito a ver assim, eu dirijo a sua vida por onde quer que vá, né? Por muito tempo também sem um automóvel, eu disse algo comigo, deixa eu guiar vocês, porque se porque se você tiver algo agora, você vai para os lugares que você quer, mas lugares que você quer não são os lugares que eu quero. Então, ele vê muito mais alto que nós, ele enxerga muito mais longe que nós. Então, nós cremos que o nosso coração tem que ansiar, né? Para que possamos estar nele, enxertados, Nessa videira, enxertados nessa árvore que nos dá a vida, para que então nós possamos realmente ter vida. Eu creio que, eu creio que o Senhor ele nos ensinou, sabe, uma oração, assim como, né, o Pai Nosso, para que nós possamos identificar que nós não estamos sozinhos, nem por meio da igreja enquanto irmão, nem por meio de uma paternidade divina. Então, quando você olha as escrituras, né, por exemplo, Mateus 6, né, Mateus 6 do 9 ao 10, que vai falar
Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele é nosso. Existe uma vontade que ela excede a nossa vontade, né? Eu creio que o Senhor está falando e vai falar com pessoas que posteriormente forem ver essa live, que o Senhor ele quer direcionar você. O Senhor quer direcionar a sua vida, o Senhor quer fazer com que você seja um portador, né, de uma mensagem, um portador de vida da parte de Deus. Uma palavra que o Aleluia. Senhor liberou sobre nós, uma palavra que o Senhor liberou sobre nós há um tempo é: nunca seja uma represa, seja um rio e flua do rio da água viva. Deixe, Aleluia. passe por vocês e toque pessoas, não retenha, né, aquilo que eu tenho a fazer. Então, assim, o trono do Senhor está lá e tem alguém assentado lá, tudo está sob controle. Né? No início da pandemia, a gente pregava, né? Várias pessoas falavam várias coisas, mas uma coisa é certa: o Senhor nunca perdeu o controle de nada. A nossa vida ainda continua nas mãos dele. O nosso coração ainda continua sendo guardado por ele. A nossa vida continua sendo dele. E nós cremos que será assim até que ele volte. Por isso que a oração, eu creio que o clamor da igreja nesses dias é Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Mas Maranata não é somente uma palavra, mas tem que ser um estilo de vida. Nós devemos ansiar para que ele venha, ansiar para que ele nos prepare a preparar pessoas, né? Sim. Levante trombeteiros, né? Levante anunciadores, para que menos pessoas estejam perdidas aí, olhando o cenário e achando cada coisa a cada dia. O Senhor ainda continua no centro de tudo. E eu creio que Glória a Ele Deus. domina todas as coisas. Nós cremos assim, no nome de Aleluia. Jesus. Glória a E Deus. aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, um despertar para um novo tempo. Existem pessoas que estão sendo reprogramadas. Existem pessoas que estão recebendo um upgrade de Deus. Eu creio. Situações, Luan entrou aí, Mike, Deus abençoe. Mike é um grande irmão de intercessão, pastor, de oração. Nós cremos que o Senhor tem preparado pessoas e eu creio nesse start. Pessoas têm sido colocado em um lugar, pastor, sem saber o porquê foi para lá. E na Sim, medida sim. disso, Deus tem preparado essa pessoa para ser uma voz ali. Então, Uma existem pessoas. resposta, né? Nós temos que ser uma resposta para esse tempo. Então, existem pessoas que estão aí, que vão acompanhar posteriormente, ou que vai ouvir esses homens de Deus que passaram aí durante esses dias, tem que entender uma coisa: você deve ser resposta de Deus onde passar. Você deve ser boca de Deus aonde você estiver, né? Que o Senhor possa tocar poderosamente, né, a nossa vida, nos fazendo ser mais parecido com Ele a cada dia, né, pastor? Sim, sim, sim. Glórias a Deus, como diz nosso amigo Daciolo. É isso aí. Isso. E o pastor Claucione está colocando aí, ó, dia Aí, 25, ó. Dia 25 nós eu estou vamos lá, estar esperando. juntinho aí, né? É isso aí. Nós vamos estar juntinho aí. Agora, nosso amigo pastor Poli Campos, né? Policarpo, lá da Ministério Saranda Terra Ferida de Nova Iguaçu, entrou aí. Gente, pastor Bênção, cara. abençoado. Esse pastor aí, ele é uma orquestra, toca tudo, né? É, Pula, roda e sapateia no poder. Aleluia. uns tem Glória a tantos, outros Deus. tem nada. Então, pastorzão, muito obrigado aí por esse tempo de qualidade. Amém. Você que está assistindo aí essa live, pegou no meio do caminho. Pastor William está juntamente com os demais pastores ali na Ministério Águas Tranquilas, que é presidido pelo pastor Claucione, pastora Marcionilda, ali em Santa Teresa. Pastor William tem abençoado muito a nossa vida através
de participação aqui no ministério presidido pelo pastor Éder, pela pastora Maria, a Essência da Vida. E nós estamos ali sendo pastoreados por esses pastores. E dia 25 nós vamos estar aí, no próximo discipulado aí. O pastor Claucione é um homem corajoso, me convidou de novo, né? E eu desde já peço a oração. A bênção é que depois ele conserta tudo. Aleluia. Glória a Deus. Né? Então, pastor, que Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua saúde, que o Senhor possa, nesse ano da conquista, multiplicar 7 vezes mais a unção, as finanças, os projetos, que a bênção de Deuteronômio 28, de 1 a 14, esteja repousada sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graça e paz. Tamo junto. Vamos lá, que hoje tem culto. Quero convidar você que está nos assistindo hoje, dá tempo de você correr para a Essência da Vida. Quarta profética. Estamos no ano da multiplicação. Aleluia. A paz do Senhor. Amém. Tamo junto. Valeu.